Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre um dos maiores nomes que surgiram no mundo da música nos últimos anos. Com apenas 3 álbuns lançados desde que fez a sua estreia em 2007 com o single Hometown Glory, Adele já venceu praticamente todos os prêmios da qual seria possível ela vencer e se tornou uma exceção durante a crise da indústria fonográfica, batendo recordes de vendas que já pareciam impossíveis nos dias atuais. Ela é uma diva no mais genuíno significado que essa palavra possa ter, e algo que diferencia ela dentro de um mercado tão borbulhante quanto o da música é o fato de que não há nada que as pessoas possam apontar negativamente ou querer ter distância. Há artistas onde o ponto mais forte é a voz, para outros são as letras, há alguns que se destacam pela atitude, pela performance, pela inovação, pelo carisma. Enfim, várias coisas que podem agradar a muitos e a outros nem tanto. O que a Adele oferece como artista é simplesmente talento na sua forma mais pura para cantar e se conectar com as pessoas. Música às vezes é técnica, música às vezes é emoção, mas quando alguém consegue juntar esses dois, não há nada que possa estar à frente dela. Já deixa o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e vamos à história de Adele. Quando em meados de 2007 a imprensa britânica apontou Adele como a próxima Amy Winehouse, mal sabiam eles que ela ia se tornar uma estrela nos seus próprios termos. Descoberta pelo produtor musical Richard Russell após encontrar no MySpace algumas músicas que um amigo dela havia publicado no site, tudo foi muito rápido no processo dela assinar o seu primeiro contrato com a gravadora. Adele brinca que quando ela recebeu um convite para uma reunião, ela até achou que fosse uma pegadinha, pois o Richard falava em nome da Excel, gravadora onde ela está até hoje, e na época a única gravadora que ela conhecia por nome era a Virgin Records. Como a maioria dos adolescentes da época, Adele cita Spice Girls e Destiny's Child como algumas das suas principais influências, mas foi quando ela descobriu por acaso o trabalho de Etta James que ela decidiu que também queria ser uma cantora. E sobre isso eu acho que até um outro ponto que aproxima ela de um público ainda maior, pois apesar dela ser facilmente o tipo de artista que poderia ignorar ou menosprezar esses ídolos mais pop, que nada, ela tá lá gente como a gente e às vezes até agindo de uma forma como se ela nem fosse famosa. Mas bom, em junho de 2007 ela fez a sua estreia na TV britânica com a música Daydreamer, faixa que um pouco mais pra frente iria abrir o seu futuro álbum de estreia, mas a sua real primeira música de trabalho foi Hometown Glory, lançada em outubro do mesmo ano. Adele escreveu essa música em apenas 10 minutos quando ela tinha 16 anos, após a mãe dela tentar convencê-la a sair de casa para ir fazer faculdade. Só que, apesar disso, não é exatamente uma música sobre conflito. Rondando minha cidade natal, as memórias estão frescas. Rondando a minha cidade natal, as pessoas que conheci são as maravilhas do meu mundo. A música tem uma perspectiva mais sobre deixar o lugar onde ela cresceu do que propriamente sair da casa dos pais. Quem aí já mudou de cidade provavelmente deve se identificar. Culturalmente, no Reino Unido, há um grande apoio para artistas que estão começando, de premiações a espaço nas rádios, e apesar da música a princípio não ter sido um hit, foi o suficiente para Adele começar a ganhar espaço. No comecinho de 2008, ela venceu os prêmios de Aposta da Crítica no Brit Awards e de O Som do Ano pela BBC Radio 1. Duas premiações bastante respeitadas pelo público britânico e que de certa forma ajudou que, quando semanas depois o 19 fosse lançado, ele já estreasse direto em primeiro lugar na parada do Reino Unido. Com o lançamento de Chasing Pavements como segunda música de trabalho do disco, Adele conquistou seu primeiro single top 10 no UK e com todo o hype que ela já havia criado por lá, em março de 2008 ela assinou com a Columbia Records para o seu lançamento nos Estados Unidos. Foi por muito pouco, aliás, que as coisas não deram errado, pois, colocando o coração antes da profissão, Adele cancelou toda a primeira turnê promocional que a gravadora havia planejado para ficar com o namorado que ela tinha na época. Talvez soe fofo falando assim, mas tempos depois ela mesma relatou que essa era uma relação bem destrutiva e que nem ela mesma acreditava que tinha feito isso. Por sorte, um certo compromisso foi mantido, sendo ele a performance no Saturday Night Live em outubro de 2008. O programa estava com um hype enorme por conta da participação da candidata à vice-presidência dos Estados Unidos na época, a Sarah Palin. O programa registrou a maior audiência que ele teve em 14 anos, e como brinde, lá estava Adele para cantar Chasing Pavements e Cold Shoulder. Logo após o fim do programa, o 19, que já havia sido lançado há 4 meses no país, chegou ao primeiro lugar no iTunes, dando ali o primeiro sinal de que Adele ia ser uma estrela mundial. Rimei. O disco teve ainda um outro grande impulso após o lançamento da versão dela para Make You Feel My Love, e um outro ainda maior quando em janeiro de 2009 ela venceu seus 2 primeiros Grammys, sendo um deles por Artista Revelação e o outro por Melhor Gravação Pop por Chasing Pavements.
É difícil falar que Era 19 acabou ali, pois a cada retorno que ela fazia, tudo voltava com ainda mais força para os charts, mas estima-se aí que o álbum já tem ultrapassado a casa de 9 milhões de cópias, vendendo bem mais nos anos posteriores do que quando ele foi originalmente lançado. Em novembro de 2010, a previsão do tempo anunciava a chegada de um furacão. Rolling in the Deep estreava nas rádios do Reino Unido, pronto para se tornar um dos primeiros clássicos da era digital, ainda que ele não soasse com nada que estivesse fazendo sucesso na época. No meio da tendência eletrônica na música, Adele era meio que um respiro em meio a tanto batidão, e novamente, com um passo de cada vez, ela foi expandindo seu sucesso, só que dessa vez para um nível poucas vezes presenciado. Algumas músicas meio que dependem do momento para que elas funcionem como hit. O que a Adele estava trazendo ali era algo que ia funcionar 10 anos antes, 20 anos antes, ou até mesmo 10 anos depois. Ela fazia o seu momento. Com mais de 20 milhões de cópias vendidas mundialmente e vencedora dos Grammys de música e gravação do ano, Rolling in the Deep foi um acontecimento na música, mas ainda era só a ponta do iceberg. O mundo ainda nem tinha absorvido esse retorno dela por completo, e menos de 2 meses depois já tivemos Someone Like You. Não tem nem o que falar. São tantos números, são tantos recordes, são tantos milhões por trás de um outro clássico contemporâneo que ela lançou em um período tão curto de tempo, que citar todos eles ia fazer a gente ficar aqui por horas, talvez funcionasse até melhor em um podcast. Qualquer coisa, dá uma olhadinha aí na página dela do Wikipedia, que vai ter a maioria deles lá. Mas algo que a gente pode pontuar aqui é o quão essa música é o verdadeiro significado de atemporal. Não importa se ela fosse lançada hoje ou nos anos 50, ainda assim ia ser um baita musicão. Às vezes quando eu falo por aqui, eu acho que essa coisa todo mundo conhece, sempre aparece alguém pra falar que não conhece. Mas essa eu acho que eu posso falar sem medo que todo mundo conhece. Não importa se você tem 40 anos e não acompanha o que rola de novidade no momento, não importa se você tem 15 anos e não viu quando ela foi lançada. De uma forma ou de outra, não tem como Someone Like You ter passado despercebida na sua vida. Mas qual era o segredo por trás de todo esse sucesso? Esse é um caso que ao invés da gente avaliar as faixas individualmente, a gente precisa ver o contexto como um todo. Lançado em 24 de janeiro de 2011, o 21 foi o segundo álbum de estúdio da Adele e que fincou de vez o lugar dela na história da música, mas foi por isso aqui que as coisas não foram bem diferentes do que a gente conhece. Apesar do elogio de muitos, a Adele era um pouco encucada com as críticas quanto a ela ter uma alma de velha, vamos dizer assim. E a ideia para esse segundo disco era ser uma coisa mais animada, mais pra cima, mas quando ela notou o resultado de como as coisas estavam saindo, ela percebeu que não estava ficando muito bom. A única música dessa primeira sessão que de fato foi aproveitada e que acabou puxando o que viria mais pra frente foi Take It All, faixa que ela escreveu durante uma crise em um relacionamento que ela tinha na época, e que acabou colocando um ponto final assim que ela cantou a música pro cara. O término do primeiro relacionamento considerado sério por ela foi a inspiração que ela utilizou para retomar as gravações do disco, onde em cada faixa é uma análise do que deu errado na relação deles. As gravações do disco começaram um dia após o término, e a pegada não era nem exatamente superar, mas sentir aquele momento. Na música pop há basicamente duas temáticas principais: amor e festa. Deixando esse segundo de lado, há infinitas músicas aí no mundo sobre decepções amorosas, e por mais que algumas delas sejam sinceras, uma grande parte delas fica ali naquela zona safe sobre não deu certo com um, não deu certo com o outro. O 21 é um álbum inteiro sobre uma única pessoa, sobre um único momento, profundo, agressivo e reflexivo sobre um tema universal, cantado por uma voz única e traduzindo sentimentos que as pessoas no mundo inteiro vão ter com uma sensibilidade capaz de conectar com qualquer um. Não à toa que mais de 30 milhões de cópias do disco já foram vendidas no mundo todo. Vencedor dos Grammys de Álbum do Ano e Melhor Álbum Pop e do Brit Awards de Melhor Álbum Britânico, o 21 ainda teve como singles as faixas Set Fire to the Rain, Rumor Has It e Turning Tables. Já é o segundo álbum de estúdio mais vendido da história do Reino Unido, atrás apenas do Sgt. Pepper's dos Beatles, que acumula vendas desde 1967. E é incrível notar como ela consegue tudo isso com muito pouco em termos de produção e divulgação. Esses dois primeiros álbuns praticamente não tiveram turnês. Na época do 21, depois de uns 6 meses que ela já estava assim direto em primeiro lugar, ela se apresentava em boates LGBT em Londres, mas óbvio porque isso era uma escolha dela, não por falta de público. E se a gente for olhar, cada álbum teve basicamente uma performance que pautou tudo o que aconteceu. A do 19 foi a do Saturday Night Live, já a do 21 foi a de Someone Like You no Brit Awards. Um piano, um microfone para ela soltar a voz, era só o que ela precisava. Sometimes it hurts instead, yeah.
A carreira da Adele é toda pautada em eras fechadas, ela geralmente não faz muita coisa paralela além dos álbuns específicos, mas em 2012 ela abriu uma pequena exceção ao gravar o tema principal do filme 007, Skyfall. Faixa essa que lhe rendeu o Oscar de Melhor Canção, o Brits de Single do Ano e o Grammy de Melhor Música para uma mídia visual. Tudo isso novamente acompanhado de vários top de charts aí pelo mundo. A gente tá vendo isso novamente agora, mas algo que a gente já tinha aprendido lá atrás é que a Adele sabe como fazer a gente esperar por ela. Após um intervalo de quase 5 anos, com um pequeno agradinho aí no meio do caminho, em 2015 o furacão estava de volta, dessa vez ainda mais forte, com o lançamento de Hello. Eu acho que a gente pode dizer que esse foi o primeiro comeback dela, pois Rolling in the Deep foi algo gigante, mas que a gente não estava esperando e basicamente foi vendo ele crescer. Quando em 18 de outubro de 2015, durante um comercial do X Factor britânico, foi anunciado que a música seria lançada no dia 23, o mundo já tinha colocado o alarme para a hora do lançamento. A música foi número 1 no mundo todo, o clipe bateu o recorde de mais visto no YouTube em 24 horas e de mais rápido a chegar em 100 milhões de views na época. O mundo tava louco e a Adele, como sempre, rindo. Isso é outra coisa muito incrível dela, porque por mais que ela seja a artista número 1 do momento, a que mais vende, a mais aclamada, a mais tudo, nada disso parece tirar os pés dela do chão. Ela dizia que ficou nervosa ao cantar Hello no X Factor por esse ser o programa favorito dela e da Cheryl ser uma das ídolos dela, chega até a ser engraçado, pois tanto o programa quanto a Sharon causam opiniões divergentes no público, mas ainda assim ela fica do lado mais popular. Ela é tão humilde que às vezes parece que ela nem tem noção de quem ela é, e você vê que isso é verdadeiro, sabe? Que ela não tá forçando. Mas vamos voltar aqui na timeline. O primeiro indício de quando o 25 seria lançado veio quando, na época mais movimentada de lançamentos do ano, em uma semana específica de novembro, não tinha nenhum lançamento agendado. Em 20 de novembro de 2015, o 25 era lançado, vendendo em um dia 1,5 milhão de cópias apenas nos Estados Unidos, e logo de cara quebrando um recorde que há 15 anos pertencia a Britney Spears por melhor vendagem em uma semana de estreia, com Oops, I Did It Again. Só para vocês terem uma noção, a Britney segurou esse recorde por 15 anos, quando na semana de lançamento do Oops ela vendeu pouco mais de 1.300.000 cópias. Daí veio a Adele, e em um dia já deixou esse recorde para trás. Vale lembrar que 2015 era uma época complicada, os streams ainda estavam mostrando a que vinham, as vendas só caíam, e no meio disso, o 25 vendeu pouco mais de 3.300.000 cópias na primeira semana, setando aí um recorde que vai ser difícil alguém tirar daqui pra frente. Ao todo, o disco contou ainda com os singles When We Were Young, Send My Love to Your New Lover e a minha favorita, War Under the Bridge. Geralmente a prova de fogo para um artista de grande porte vem no segundo disco, pois a pressão é muito grande. Adele conta que a real pressão para ela veio no sucessor do 21, mas como deu pra gente ver aí, ela tirou tudo de letra. Após vender mais de 20 milhões de cópias mundialmente, em 2017 Adele fechou a era vencendo os principais prêmios da noite no Grammy, incluindo Música e Gravação do Ano por Hello e Álbum do Ano. Após a conclusão da turnê Adele Live, também em 2017, Adele tirou ali um tempo merecido para ela, pois, apesar dela não ser uma pessoa que tá na mídia por conta da imagem dela, um nível de sucesso desses deve mexer com a cabeça de qualquer um. Apesar de conseguir controlar isso muito bem, numa entrevista de 2015 ela contou, abre aspas, quanto maior é a sua carreira, menor se torna a sua vida. Logo não é de se estranhar que ela quis ter um tempo pra curtir tudo que ela conquistou. Durante esse meio tempo ela foi mãe, se casou, se separou, curtiu férias com amigos, saiu pra beber com Jennifer Lawrence em barzinhos em Nova York. Enfim, aproveitou a vida enquanto ainda é jovem. Vale lembrar que apesar de uma carreira de quase 15 anos, a Adele tem apenas 32, e mesmo em meio a todo esse sucesso que ela conquistou, de experiências pessoais mais comuns, ela nunca abriu mão. Mas e o novo álbum, quando é que sai? Esse vídeo estava previsto para sair no final do ano passado, quando ele supostamente seria lançado. Não foi, mas ao que tudo indica, o sucessor do 25 vai chegar ao mercado em setembro. Durante o casamento de uma amiga em fevereiro desse ano, a britânica revelou para os seus amigos que o seu próximo disco vai chegar no próximo semestre, e apesar dela não ter planejado que isso saísse na imprensa, um áudio com a novidade foi vazado pelo Daily Mail, cujo um repórter acompanhava a festa do lado de fora do local. Com um repertório que não chega nem mesmo a 50 músicas oficialmente lançadas, Adele já ultrapassou a casa de 100 milhões de cópias vendidas com apenas 3 discos, sendo uma das artistas mais bem-sucedidas de sua geração. Existe uma teoria de que um hitmaker só é relevante até o seu próximo hit. A forma como Adele construiu e conduz a carreira dela coloca ela no patamar que a gente consegue imaginar que daqui 50 anos as pessoas ainda vão estar cantando a música dela. Até porque, assim como aconteceu das outras vezes, provavelmente quando esse novo álbum for lançado,
todos os outros vão aparecer de novo, o pessoal vai escutar tudo novamente, e assim o repertório dela vai sempre continuar soando fresco e atual. E é por isso que o sucesso da Adele é diferente. Estão animados para o que vai vir aí no segundo semestre? Falem aí nos comentários. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, compartilha aí com o pessoal aquele esqueminha, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!